mais dificuldade do que outras disciplinas, porque a presença do professor é altamente importante neste momento, no momento do ensino, e a gente sabe que professores como nós temos no nosso município fazem o diferencial. E todos estão sentindo muita falta. Tio Ed, Tatiana, né, Ricardo, Sidney, Horácio, todos vocês estão fazendo muita falta. E a gente escuta muito deles dizendo como é que eu vou aprender matemática nesse tempo, sem ter o professor ao meu lado, né? Me explicando, me ajudando. E aí a gente trouxe hoje essa discussão, a Escola Getúlio Vargas trouxe essa discussão hoje, para que a gente possa trocar figurinhas, né? Para que a gente possa trocar angústias, mas também ouvirmos do nosso convidado alguma saída, né? A gente sabe que todos vocês estão fazendo o máximo, ou por WhatsApp, ou pelo Classroom, ou pelo Meet, ou pelo T-Link, né? Hoje o professor está se configurando mais como youtuber do que professor de fato, e nós temos 449 alunos, tem a rede municipal que está aqui conosco, e tem a outra escola, os professores da outra escola, da Escola de Ensino Médio Integral Gabriel Bezerra de Moraes. Mas, na realidade, hoje a nossa escola não é uma escola, nem duas, nem três. Hoje nós somos várias escolas. A Casa do Aluno se tornou a nossa escola. Nós temos 449 alunos e nós hoje somos escola na casa de 449 alunos. Seja pelos recursos tecnológicos, seja pelos recursos impressos. Hoje já subiu uma turma para entregar na Serra do Quincunca algumas atividades na escola do nosso anexo, tá certo? Sejam todos bem-vindos, esse momento é um momento ímpar, que a gente tem a honra de tê-los, as cabeças da matemática, os cabeças da matemática, unidos aqui neste grupo e com convidados especiais, tá bom? Um abraço e boa videoconferência. Pessoal, deu para vocês verem as fotos quando eu fui passando na tela? As fotos, viram? Certo? Então, Maria planejou tudo ali no capricho, tá? Lá na sala da casa dela. O chá, na verdade, a gente faz esse chá na escola, com a presença dos professores na rede estadual e municipal. Tivemos o ano passado um evento à noite na escola. Esse ano, como não estava sendo possível a gente se reunir para fazer isso, e a gente já estava com isso agendado no nosso calendário, então achamos por bem dar continuidade ao calendário escolar, e aí, por ocasião do chá da matemática, por que não fazermos esse bate-papo virtual, né, colocando como sendo uma das ações do nosso chá da matemática, certo? Sejam todos bem-vindos, os professores aí da rede municipal, pessoal do Gabriel, todos muito bem-vindos à nossa videoconferência. Nós temos o professor Paulo Renato, que é da UFCA, professor Paulo teve a boa disponibilidade, se dispôs prontamente, quando a gente falou, ele foi prontamente, aceitou de boa e logo quis participar da videoconferência, isso é importante para nós. Hoje a gente está com a presença aí, como Maria bem disse, dos feras da matemática, só os cabeças da matemática, né? A gente costuma chamar os feras, porque vocês são realmente isso, e agora, muito mais do que só professor de matemática, muito mais do que isso, vocês agora são youtubers, né? São blogueiros também, tem alguns aí que estão se descobrindo como verdadeiros blogueiros, certo? Então a gente tem que se reinventar nesse momento, tentar fazer diferente.
Hoje pela manhã eu estava assistindo um vídeo que eu vi no Facebook, e logo depois eu vi o mesmo vídeo passando no jornal, certo? Um vídeo de uma criança do ensino fundamental. Ele gravou um pequeno vídeo, áudio, e mandou para a professora dele. Ele, inclusive, pedindo: professora, pelo amor de Deus, quando é que eu vou poder me encontrar com você? Eu me emocionei com o vídeo, uma criança pedindo isso. Professora, quando é que eu vou me encontrar com você? Eu preciso de você me dando aula. Minha mãe está tentando, mas ela trabalha num restaurante e ela só entende de comida. Você, professor, entende de mim. Você entende como eu aprendo, sabe? Super bacana o vídeo de uma criança. Então, só aí a gente percebe a importância do professor presença, né? Do professor ali na linha de frente, no chão da sala de aula. Isso é extremamente importante. Jamais a gente vai tirar essa importância devida ao professor, né? Professor Paulo, eu acho que a gente já tem alguns convidados presentes, o restante vai chegando, se forem chegando atrasados, vão entrando, mas eu acho que a gente pode iniciar, né, com a sua fala. A gente, desde já, agradecemos a sua presença, a sua participação, né? Convidamos a professora Silvana também, mas ela não pôde participar. E a professora Silvana já se comprometeu comigo de, no momento, quando a gente for realizar o chá da matemática presencial no chão da escola, ela irá estar presente, né? Então, doutora Silvana, doutora em matemática, também vai estar presente quando a gente fizer esse evento na escola, tá certo? Eu passo a fala para o professor Paulo. É um prazer estar com vocês todos, né? Se vocês todos puderem exibir a imagem, tem ainda 4 pessoas que estão ali com a imagem meio escondida. Eu queria ver vocês nesse primeiro momento, já para poder trabalhar essa questão desse contato visual, que é super importante, né? Show de bola, ainda tem mais 4 ali que estão aparecendo. Esse contato visual é super importante, não é? E eu gostei muito da tua fala, Dilma, porque você teve a solicitação de um estudante novinho que já tem essa percepção, não é? E eu gostei muito também quando você falou que algumas pessoas já começam a se descobrir, não é? Nesse novo mundo que aparentemente chegou para ficar, tá? Então eu começo colocando aqui, eu vou tentar falar um pouquinho sobre o desafio dessa nova era. A gente vai viver uma nova sociedade. Aparentemente, o Covid-19, por mais devastador que esteja sendo, é apenas o Covid que surgiu em 2019, né? Então provavelmente a gente vai ter outros semelhantes, talvez num prazo de tempo mais curto do que o que a gente costumava ver acontecer, não é? Quer dizer, a última crise que a gente teve epidemiológica estava por completar mais ou menos 100 anos, estava ali com em torno de 100 anos. Provavelmente a gente vai ter numa frequência maior esse tipo de crise. E graças a Deus hoje a gente tem um advento da tecnologia, então eu vou tentar separar a minha fala nesses momentos, não é? A gente tem um novo mundo, precisa estar ciente disso. Então aquela ideia de que a gente vai ter um retorno àquele tipo de aula que a gente estava acostumado a ter, vai ser muito difícil de acontecer, e mais naturalmente vai ser a gente adentrar nesse mundo que é o mundo digital. Então realmente vai ter que estar todo mundo nos chats, vai ter que estar todo mundo lá nos blogs, todo mundo vai virar youtuber, e que isso seja visto da melhor maneira possível, porque é um caminho que há pouco tempo atrás a gente não tinha, não é? É um veículo de aproximação que antes a gente não tinha. Percebam como é que seria a gente conseguir realizar esse chá da tarde há, por exemplo, 10 anos atrás, não é? Então, talvez a gente tivesse ali cada um com o seu telefone num cantinho, sem ter essa possibilidade de se ver. E a possibilidade de se ver eu considero fundamental, não é? Quer dizer, se a gente parar para pensar friamente, dificilmente a gente tem contato físico com os alunos. A nossa presença, ela se dá com alguma barreira invisível do ponto de vista físico, né? A gente não precisa tocar nos alunos para ensinar o que a gente quer ensinar. Então, daqui a pouco, a gente num cantinho com o nosso quadro, através de uma tela, consiga passar as nossas ideias. Então, essa seria a minha primeira mensagem, a minha primeira grande mensagem. Se existia tempo para a gente se preparar, para a gente se adaptar, às vezes até para a gente ser cético, né? Se existia essa possibilidade de a gente ser cético a esse novo paradigma, hoje já não tem mais essa possibilidade.
Eu lembro que até dentre as pessoas que estão mais próximas do meu dia a dia, havia uma resistência muito grande para essas tecnologias da informação e comunicação, né? Alguns professores, eles diziam que não gostavam, que não se sentiam bem, e a gente vivia um período em que a gente tinha essa flexibilidade, né? O professor dizia, olha, o meu momento é lá na sala de aula com meus alunos, eu não gosto dessa coisa de educação à distância, eu não acho bacana essa coisa de estar no YouTube, eu não gosto de apresentar meu rosto e tudo mais. E existe alguma flexibilidade para esse tipo de escolha. Hoje a gente já não tem mais essa flexibilidade, né? A gente está vivendo uma situação em que, naturalmente, o mundo digital é o caminho a ser seguido, principalmente quando se fala de educação. E eu entro, talvez, na principal mensagem que eu quero passar para vocês. O nosso desafio, desde o início de todo esse processo, tem sido a educação. Educação dos nossos dirigentes políticos, educação dos nossos dirigentes técnicos, educação das nossas famílias, educação das empresas e, naturalmente, a educação dos nossos discentes e dos nossos docentes, né? Então, a gente vive uma crise maior a nível global porque nos falta educação. E aí eu vou trazer alguns exemplos para contextualizar isso com vocês. Daqui a pouco eu vou chegar na matemática, que a matemática está no coração de tudo isso. Completou 60 dias, hoje são 18, né? Completaram 60 dias anteontem que eu entrei em quarentena. No dia 16 de março, a UFCA lançou uma nota dizendo que as aulas estariam suspensas e solicitando a discentes e docentes e técnicos que ficassem em clausura por causa de uma coisa que estava acontecendo muito estranha pelo mundo afora, que era o Covid-19, né? Esse novo coronavírus aí, que ataca as pessoas de uma maneira muito covarde, né? Então chega sutilmente e a pessoa mais deseducada, ela tem dificuldade de enxergar esse problema, já que ele é invisível ao olho nu, né? E nesses dias aconteceram clausuras também em outros lugares do mundo. Vou usar como exemplo, talvez o mais gritante seja a Nova Zelândia, que passou mais ou menos pela primeira crise que a gente passou. E lá a mensagem era de que todo mundo ficasse em casa. Naturalmente, a educação traz disciplina, então o sentido de seguir uma ordem que parece ter alguma lógica, e eu já entro também um pouco na matemática, é mais fácil de você acompanhar. E as pessoas da Nova Zelândia se trancaram em casa. Inclusive, os serviços de delivery na Nova Zelândia eram mais controlados do que o que a gente tem aqui, por exemplo, né? Então, o que a gente aqui encontra como uma solução muito fácil de se adotar, que é o delivery, lá existiam regras muito específicas e claras, não era todo mundo que conseguiria fazer delivery lá na Nova Zelândia. Passados 60 dias, a Nova Zelândia, ela dá passos de que conseguiu controlar o problema. Perceba que controlar é uma coisa, dizimar o problema é outra coisa. A gente não fala aqui sobre dizimar porque a gente não tem soluções realmente em termos absolutos, né? Então eu consigo controlar o problema e seguir minha vida diante disso. Ao mesmo tempo que no Brasil a gente vive uma etapa de alastramento, né? Eu trabalho com projeções, eu sou estatístico, né? A minha graduação é estatística, depois eu fiz o mestrado e o doutorado em engenharia de produção e fui me especializando ao longo do tempo em fazer projeções, em fazer previsões. E os meus modelos de previsão nunca conseguiram passar pelo pico da pandemia aqui no Brasil. Então, eu sempre previa que o pico estava mais à frente, sempre previa que estava mais à frente. Enquanto que na Europa, os meus modelos já preveem que a gente passou pelo pico, no Brasil, o pico sempre fica para algumas semanas, para algumas quinzenas depois, não é? E isso não é tão trivial das pessoas entenderem, porque lhes falta educação. E aí, quando eu falo sobre educação, existem diversos tipos de educação, a educação matemática é uma delas, e tem uma outra que está muito vinculada à matemática, que faz com que o conhecimento matemático, embora não seja suficiente, parece ser necessário. Eu vou chamar essa educação de educação tecnológica. Então, é aquele tipo de tino, de tato, que me facilita o entendimento de novas tecnologias. E aí, sempre utilizando a pandemia como pano de fundo, vocês vão se recordar que no Brasil, lá entre o dia 16 de março e o dia 25 de março,
parecia existir uma consonância entre as nossas lideranças, né? Então, aparentemente, as pessoas entendiam, né? Os nossos líderes entendiam que eram para ficar em casa, e as pessoas ficavam em casa. Só que daqui a pouco a gente precisou de recursos financeiros. E aí surgiu uma tecnologia, por exemplo, oferecida pela Caixa Econômica, que era um aplicativo de celular. Então, através de um aplicativo de celular, eu teria acesso a um recurso para conseguir, por exemplo, pagar minhas dívidas, algumas delas, né? Conta de água, conta de telefone, conta de energia, né? Só que o que é que a gente viu em seguida? A gente viu filas infindáveis na frente das agências da Caixa, né? A gente gerou problemas de infraestrutura tecnológica e física na Caixa por causa desse mau entendimento entre as pessoas. Percebam que não parecia ser culpa da Caixa aquelas filas, e também não parecia ser culpa das pessoas aquelas filas, né? As pessoas sabiam que estavam saindo de casa para se expor. E aí, nessa exposição, eu poderia voltar para casa sem o recurso e com a doença. E aí, daqui a pouco, você percebe que no Brasil, a gente nunca alcança o pico, né? Quando a gente pensa que ontem foi pico, chega um novo pico. As pessoas estão sendo obrigadas a sair de casa. Embora que exista ali uma voz baixinha dizendo, olha, fique em casa que pode ser mais seguro, eu preciso sair de casa para poder ir em busca desse recurso que para mim é indispensável, né? Então, as pessoas ficam meio que sem um norte. E onde é que entra a educação matemática e tecnológica nesse sentido, né? Ora, se eu tenho dificuldade de entender matemática, eu tenho dificuldade de entender lógica, eu tenho dificuldade de entender tecnologia, está tudo muito bem amarrado. Se eu tenho dificuldade de entender tecnologia, eu tenho dificuldade também de acessar, por exemplo, um smartphone. E aí, quando eu falo que o conhecimento matemático é necessário, embora que não seja suficiente, eu coloco a gente, nós docentes também, nesse prisma, né? Às vezes nós conseguimos ensinar matemática, mas temos dificuldade de aprender tecnologia. Então, por exemplo, gravar um vídeo e colocar no YouTube pode parecer algo muito difícil. Mas, de fato, não seria tão difícil. Se a gente tivesse esse tino de estar em busca de absorver essas tecnologias, né? Então, perceba, dominar matemática é necessário, mas pode não ser suficiente para esse tipo de perfil, né? Inclusive, é um tipo de perfil que é curioso, que entre as crianças parece ter pego já, né? Entre as crianças parece ser algo orgânico. As crianças teriam mais facilidade de absorver tecnologias. Enquanto que, por exemplo, a minha mãe tem dificuldade de acessar aquele aplicativo da Caixa, se ela entrega o seu telefone para um filho meu, ele teria mais facilidade de acessar esse mesmo aplicativo. É muito interessante isso, né? E daqui a pouco a minha mãe pode ser também professora de matemática. Então, o entendimento da matemática ajudaria, mas não é em si suficiente para fazer com que as pessoas adiram a esse novo formato de conhecimento que é a tecnologia. E aí a gente, como professores, a gente está na comissão de frente desse negócio. E aí eu começo a entrar de cabeça no nosso problema, né? No nosso propósito maior para esse encontro que eu estou com vocês. Nós temos que ser desbravadores no conhecimento de tecnologias. Nós temos que ser desbravadores. Porque nós estamos no perfil, devido à nossa idade, né? Nós não somos da era smartphone. Eu sei disso porque, por exemplo, as minhas filhas nasceram na era smartphone. Então, elas estão aí para completar 15 anos, nasceram ali entre 2005 e 2006, que foi quando surgiram os smartphones, né? Então, elas têm mais facilidade de dominar essa tecnologia do que eu. Por mais que eu procure, que busque, que me esforce, para elas é orgânico e para mim não é. Porque eu vivi numa era em que a gente ia para uma sala de aula aprender a usar a máquina da datilografia. Tá? Eu não posso exigir tanto de mim quanto em relação a esse alinhamento que as minhas filhas estão sobre as tecnologias digitais. Só que surgiu uma coisa que aparentemente seria um meteoro na época jurássica, que é a pandemia, que faz com que eu tenha que acelerar esse processo. Então, se antes eu não tinha essa obrigação visceral de dominar a tecnologia e até ensinar, agora eu tenho. E aí, quando eu falo eu que sou professor de estatística, vocês que são professores de matemática no ensino médio, no ensino fundamental, o pessoal que é professor de ciência da computação, o pessoal que é professor de medicina, o pessoal que é professor de cursos técnicos e tecnólogos, todos nós temos o compromisso agora de aprender a difundir, a utilizar tecnologias digitais.
E aí vai doer. Por que é que vai doer? Porque são raras as pessoas que dominam esse negócio para nos ensinar. Existem muitos buracos, né, nesse processo de entrega de conhecimento, e a matemática talvez seja o principal exemplo. A gente consegue desenvolver matemática, eu também me vejo como cientista, né? A gente consegue desenvolver matemática, mas a gente tem dificuldade de entregar matemática para as pessoas em geral. Isso foi uma herança que a gente também passou para quem desenvolve tecnologias, né? Então, hoje em dia, as tecnologias elas não são acessíveis às pessoas em geral. Então, aqueles que foram chamados de invisíveis, aquela parcela que envolve pelo menos 1/4 da população brasileira, tenta utilizar aquele aplicativo da Caixa e não consegue. Não teve acesso, não teve tempo, não teve ninguém que os ensinasse esse negócio. Isso é só um exemplo de como a gente está deficiente na compreensão e também na difusão da matemática. Né? Não é à toa que existem profissionais da comunicação que se especializam em entregar conhecimento científico para as pessoas. E o conhecimento científico ele se confunde também com conhecimento matemático. Então, tentando colocar uma trilha no que a gente tem de desafio e agora inevitável, eu diria que a gente precisa, de alguma maneira, aprender tecnologias. E eu fico muito feliz com esse convite que Dilma me fez, porque tem a ver com esse apelo que eu já vinha imaginando, já vinha conversando também em outras frentes. Eu tenho conversado com muitas pessoas, participado de muitas reuniões, e tenho percebido que o problema é um só, não é? E aí, dentro da educação, o nosso primeiro desafio agora é aprender tecnologia. Todo mundo tem que aprender tecnologia. E aí surge, talvez, o principal desafio, né? Nós temos que aprender a ser autodidatas. E depois de nós velhos. É que nem eu pegar um bambu que está todo cheio de viés e tentar consertar esse negócio, né? Vai doer. Vai doer. Não existe ainda caminhos triviais que permitam que a gente que não nasceu nessa nova era tecnológica, se aproprie desse negócio. A gente vai ter que correr atrás. Mesmo porque a gente vai ter que passar esse compromisso também para os nossos discentes. Quer dizer, existe uma necessidade entre os nossos discentes de contato com a gente. É um contato que a partir de agora só pode acontecer no mundo digital. E graças a Deus essas pessoas, essas crianças, já estão com acesso a esse mundo, né? Ou parte dessas crianças. Então seria orgânico para essas crianças. Na verdade, o nosso principal gargalo está na gente mesmo, nos professores. Então deixar de lado, deixar para trás essa ideia de que dá para viver sem as tecnologias da informação e comunicação. A gente tem que deixar esse passivo para trás. Vive um novo mundo em que isso é indispensável. E assumir o compromisso de correr atrás. E é muito interessante porque quando eu comecei a correr atrás desse negócio, eu encontrei no YouTube uma referência fantástica. O YouTube ele traz esforços inúmeros de diversas pessoas para conseguir entregar o conhecimento da maneira mais simples possível, coisa que eu não encontrava na academia. Né? Então, por exemplo, para mim não é difícil reconhecer que existem professores de estatística lá no YouTube que são melhores professores do que eu na transferência do conhecimento. Quer dizer, pensando que conhecimento e tecnologia estão super bem vinculados, esses professores têm muito a me ensinar, não é? A minha melhor fonte hoje, a minha melhor biblioteca para poder aprender a ensinar estatística nesses novos tempos, está lá no YouTube. Isso para mim é muito bacana, porque assim como está para mim, está para os meus alunos também. Quer dizer, o que eu quiser aprender para usar tecnologia, impressionantemente eu vou encontrar de alguma maneira no YouTube. Agora é muito curioso, porque eu também tenho que contribuir, né? Eu li alguns livros, eu conversei com algumas pessoas. Por exemplo, a experiência que eu estou tendo com vocês hoje é uma experiência ímpar em relação aos outros professores de estatística do Ceará. Né? Então, eu vou agregar a esse meu conhecimento algo a mais, daqui a pouco eu tenho algo a passar também. E já percebo que lá no YouTube eu tenho uma ótima janela para isso. Porque os meus alunos já estão lá. E alguns professores começam a ir para lá também. Então, se existia algum preconceito em relação a esse tipo de vitrine, esse preconceito caiu por terra 15 dias depois do estabelecimento do Covid aqui no Brasil. Né? Então, os alunos, na necessidade de aprender conteúdos para poder fazer testinhos e continuar a vida, que eu imagino que para vocês tenha sido muito desafiador, porque para mim também foi,
Eu vinha preparando um ambiente virtual com meus alunos e vinha preparando também o coração deles para, em algum momento, talvez não agora, né, em algum momento da vida, eles precisarem migrar com mais força para esse mundo das tecnologias da informação e comunicação. E aí eu percebi no Covid um ultimato, né? Então, daqui a pouco, se alguém tinha tempo, tinha uma gordurinha para queimar, acabou esse tempo. Porque existiam os calendários, vocês têm os calendários de vocês, a gente também tem os nossos, o pessoal da educação, do ensino privado também tem os calendários, então ficou uma roleta russa. Eu estou em casa ajudando minhas filhas com as tarefas delas, tenho que elaborar tarefas para os meus alunos, então ficou uma coisa bem bagunçada, né? É um mundo que acelera as coisas, né? YouTube, graças a Deus, é aquele repositório que você pode usar gratuitamente e tudo mais. Existem algumas restrições, principalmente de conhecimento, e talvez o melhor caminho seja, que é o primeiro encaminhamento que eu passo para vocês, né? Vai lá no YouTube e pesquisa sobre como depositar aulas lá no YouTube. Como postar aulas no YouTube. Coloca lá naquele campo de busca, como postar aulas no YouTube. E aí vai ter um monte de professor de 15 anos, de 12 anos, de 30 anos, de 50 anos, ensinando a gente a viver esse novo mundo aí. Eu queria um corpo a corpo, eu queria que alguém sentasse comigo e me ajudasse nesse processo, né? No máximo que a gente vai encontrar são parceiros virtuais, então a distância física vai continuar acontecendo. Então o primeiro desafio tem que ser vencido por nós, professores, né? O primeiro desafio tem que ser vencido por nós. Desenvolver o perfil de autodidatismo. Esse é o nosso primeiro desafio. E é muito curioso, porque à medida que eu quero ser autodidata, eu também estou querendo ser cientista. Então, é um desafio bem curioso esse. A gente vai ter que desenvolver esse tato científico. A questão da curiosidade, para poder aprimorar algumas coisas, né? Porque eu sei que eu tenho que passar, até para quem já disponibilizou o vídeo lá no YouTube, eu sei que eu tenho experiências particulares minhas, e daqui a pouco eu vou ter como compartilhar isso também, né? Quer dizer, também existe algo de inovador no meu dia a dia, como professor de matemática, por exemplo, né? Eu uso matemática como exemplo, mas eu poderia estar falando da medicina também, né? A medicina está vivendo um período agora que é Ave Maria. Talvez das grandes áreas, a medicina hoje seja mais desafiada, né? Porque tem um monte de gente que está antecipando até sua formatura, está indo para a comissão de frente. E como é que eu ensino essas pessoas nesse período, né? Aparentemente, a matemática seria menos urgente nesse cenário. Mas volto a destacar, a importância estratégica é fundamental. Se existisse maior conhecimento matemático no mundo, a gente não teria tantas pessoas na fila da caixa. Quer dizer, a minha leitura como cientista é que falta matemática, falta entendimento tecnológico e sobra pessoas nas filas. Então, daqui a pouco eu vou na ânsia de, mesmo que não seja meu dia, eu vou na ânsia de tentar resolver esse problema, né? Enquanto que o próprio sistema tecnológico não permita que eu resolva o problema naquele dia, naquele meu prazo, né? Então eu deixo essas grandes mensagens. Procurar o autodidatismo, procurar esse tato científico e nesse caminho, né, nessa esteira, procurar desinibições. É muito natural a gente ser, primeiro a gente poderia ser cético a esse movimento, né? E depois a gente poderia ser tímidos em relação a esse movimento. Quando eu comecei a minha fala pedindo para ver os rostos de vocês, tem muito a ver com isso também, né? O estudante ele precisa nos ver. Essa necessidade de visualização da gente, ela não precisa ser uma aproximação física. A aproximação virtual ela pode ser suficiente. Então, daqui a pouco ele consegue me olhar no olho, assim como eu estou olhando para o olho de alguns de vocês aqui. Tá? Esse contato, meu Deus do céu, como vale? É mais ou menos o contato que, por exemplo, eu estou desenvolvendo com meus pais que estão distantes de mim. Tá? A gente sabe que a comunidade idosa está passando por um momento muito difícil, né? Porque eles precisam demais, por exemplo, estar cheirando os netos deles, estar cheirando os filhos deles. E a gente não tem a possibilidade de fazer isso agora. Então, de alguma maneira, eu estou desenvolvendo essa empatia com meus pais através de videoconferências, né? A gente teve o aniversário do meu sobrinho nesses dias, que foi por videoconferência. Parecia ser muito estranho, mas provavelmente o meu aniversário também vai ser por videoconferência. Eu não sei quando é que acaba esse negócio, né? E se eu fico vendo só letrinhas ou fotografias estáticas, eu perco um pouco desse contato. Então, a gente tem que trabalhar um pouco essa desinibição. Tá? E eu entendo muito bem de inibição porque eu também fui formado em matemática. Tá? A minha formação em estatística ela foi extremamente matemática. E eu tinha muitos colegas que, assim como eu, eram introspectivos. Nós somos introspectivos. Aparentemente, eu tenho essa leitura porque eu me vejo dentro desse mundo,
Ser introspectivo ajuda a gente a ser abstrato, o que ajuda a gente a entender matemática. A introspecção, você conseguir ficar no seu canto, lá no seu metro quadrado, ajuda você a ter uma visão matemática mais clara das coisas. Me ajudou demais, né? Quer dizer, por que é que muita gente entra no curso como matemática e pouca gente sai? Por que é que muita gente entra no curso como física, como estatística e pouca gente sai? Porque esses muitos que entram, nem todos conseguem desenvolver essa capacidade de abstração. Então, à medida que eu desenvolvo a capacidade de abstração, eu perco alguma coisa, que é essa capacidade também de ser extrovertido. Então, acontece essa relação. Claro que não é uma regra determinística, né? É uma regra meio que probabilística, né? É uma relação de causa e efeito probabilística, né? A maioria dos que se dão bem na matemática vão ter ali alguma dificuldade de extroversão, né? Vão ser mais introspectivos. E a gente precisa trabalhar isso agora, né? Já que a gente precisa desse contato visual. Então, eu trago aqui alguns desafios. Eu poderia falar sobre algumas tecnologias, por exemplo, agora a gente está utilizando uma tecnologia que é muito bacana, que é o Google Meet. Eu não sei se é de Dilma a gerência dessa sala virtual, mas alguém é gerente dessa sala virtual. E essa pessoa poderia estar gravando esse encontro da gente. E é muito bacana porque, por exemplo, o Google Meet, como é do Google, está vinculado também ao Google Classroom, que é um ambiente virtual muito bacana para você conseguir conduzir uma sala de aula, que era uma coisa que eu vinha trabalhando nesse semestre com meus alunos. Então, eu destacaria que a família Google, ela hoje é a família mais madura sobre tecnologias que a gente poderia utilizar no nosso dia a dia de sala de aula. Por exemplo, aqui na universidade, houve um investimento num sistema que é bancado pela Federal do Rio Grande do Norte, que é conhecido como SIGA-A, que teria ali algumas soluções particulares para a sala de aula em ambientes virtuais, né, para a educação à distância. Só que as soluções do Google estão muito mais maduras. Nesses dias, por exemplo, o Google Meet ele passou a ser liberado para qualquer pessoa que tem uma conta do Gmail. Antes disso, antes da pandemia, o Google Meet não era liberado para todo mundo, era para quem tinha uma conta especial, que é conhecida como G Suite. Então eu pago uma parcela lá para o Google, no nosso caso quem paga é a universidade, entro nesse pacote chamado G Suite e tenho acesso ao Google Meet. Quem não consegue pagar o G Suite tem acesso a uma ferramenta alternativa ao Meet, que é conhecida como Hangouts. Então, quem não pagava o G Suite podia acessar o Hangouts. Quem acessava o G Suite também poderia acessar o Google Meet. Nesse período, o Google fez o quê? Ele disponibilizou o Google Meet para qualquer pessoa que tenha conta do Gmail. Então, dá para atrelar a sua conta do Classroom com a sua conta do Gmail, com a sua conta do Meet, com a sua conta do YouTube. Então, tudo isso gira em torno de uma mesma conta e você vai promovendo contatos diversos com os alunos. Vou enumerar alguns aqui. Eu poderia trabalhar um documento simultaneamente com grupos das minhas turmas, né? Então, eu poderia pegar a minha sala de aula, separar em grupos, criar um documento numa plataforma conhecida como Google Documento, que é como se fosse o Word, né, para quem trabalha com as ferramentas da Microsoft, e que todo mundo daquele grupo pode acessar ali dinamicamente, contribuindo, vendo comentários, incluindo comentários. A gente pode ver o histórico de quem é que contribuiu, em que posição, em que local. Então, dá para um grupo de pessoas trabalhar no mesmo documento simultaneamente. Eu posso fazer isso também com planilhas, né? Então, a alternativa a, por exemplo, o Excel, a, por exemplo, o Calc do LibreOffice seria o Google Planilhas. Tudo isso girando em torno de uma mesma conta. E tudo isso gratuito até certo ponto, né? Talvez eu não sei bem qual é a estrutura que vocês vivenciam, mas talvez o governo do estado ou o governo do município já tenham alguma coisa nesse sentido. Por quê? Porque a pandemia está acelerando todo esse processo, né? Então, para que a gente não se perdesse nas alternativas, o que é que eu sugeriria? Não é? Vai lá no YouTube e pesquisa por soluções de educação à distância envolvendo as ferramentas do Google. Que lá a gente aprende a usar o Gmail, lá a gente aprende a usar o Classroom, lá aprende a usar o YouTube, lá a gente aprende a usar o Google Planilhas, o Google Documentos. Muito bacana porque tem também uma outra solução conhecida como Google formulários, que permite que você faça enquetes, que você faça testinhos, que
que é bem bacana também, que você pode, por exemplo, direcionar para cada resposta errada um documento específico, um vídeo específico. Então, são soluções que já estão disponíveis e muito maduras dentro da plataforma Google e não tão maduras em outros ambientes. Então, esse seria o meu encaminhamento mais específico. Né? A matemática, só para concluir a minha fala, né? A matemática ela é necessária, ela não é suficiente. E os professores de matemática vão precisar realmente, e eu acho tão curioso isso, se a gente estivesse falando sobre uma disciplina como história, como talvez gramática, a gente pudesse estar num ambiente menos dinâmico, né? Talvez a gente não precisasse de tanto contato visual. Mas acontece alguma coisa com a matemática que faz com que o discente tenha maior necessidade, ou talvez maior dependência do docente, né? É muito curioso isso, né? Quer dizer, seria mais fácil nesse prisma você ensinar história do que ensinar matemática. É muito curioso, porque a gente vê isso acontecer, né? As notas em história dos estudantes tendem a ser um pouco mais elevadas do que as notas de matemática daqueles mesmos estudantes. Então, existe algum desafio ali que faz com que o discente seja mais dependente de nós docentes, né? E a gente precisa se aproximar dessas tecnologias para conseguir satisfazer essas demandas. Pronto, era essa fala que eu queria passar inicialmente e todo exposto aqui a responder algum questionamento, a receber também algum contraponto. A gente está construindo isso juntos, né? O que eu estou debatendo aqui com vocês, eu tenho debatido sempre com os professores que eu posso. Já conversei sobre isso aqui na pós-graduação em desenvolvimento sustentável, também na pós-graduação em matemática. Então, a gente está construindo tudo isso, é tudo muito novo e muito desafiador e eu estou aqui disposto a conversar com vocês sobre o que vocês quiserem. Eu passo a palavra a vocês de volta aí. Então, professor, foi maravilhosa a sua fala, excelente as observações. Hoje é como você mesmo colocou, a escola está se reinventando, os professores estão se reinventando, buscando meios diferentes para trabalhar. Essas ferramentas citadas, todas elas já estão ao nosso alcance, né? Nós já estamos tentando trabalhar com uma certa dificuldade, é óbvio, mas buscando aprender a cada dia. Certo, pessoal? Como o professor Paulo colocou, a gente deixa em aberto agora, para se vocês quiserem fazer alguma pergunta, alguma colocação, fiquem à vontade. É o momento da gente conversar agora, o bate-papo. Ouvimos aí a fala muito bem colocada, muito pertinente a fala do professor Paulo, e aí a gente abre espaço para os que desejarem falar, fazer alguma pergunta, não é isso, professor Paulo? Eu gostaria de começar. É de Carlos aqui, gostaria de começar as perguntas, os questionamentos, as colocações. Pode ser? À vontade, de Carlos. Pronto. Primeiramente, um abraço para todos os meus amigos da rede municipal, aqueles que estão aqui, colegas professores a quem eu acompanho na Secretaria de Educação, aos meus amigos, colegas professores da rede estadual, a minha esposa, Tatiana, também, a todos vocês que fazem parte do núcleo gestor, a quem admiro muito. Bem, primeiro que tudo, eu achei muito valiosa a fala do professor Paulo Renato. As colocações dele, assim, caíram como em virtude do momento que nós estamos vivendo hoje. Então, veja só, eu tenho um grupo de trabalho em educação matemática aqui na Escola Getúlio Vargas, composto por 10 alunos do segundo ano e do terceiro ano, certo? E nós estamos, desde a semana passada, fazendo uma investigação como tem sido o ensino e a aprendizagem na Escola Getúlio Vargas em tempo de pandemia. Então, nosso objetivo é fazer um pequeno artigo para eles, no futuro, participar ou de feiras de ciências, de mostras científicas, e também eu vou ter um ganho nisso aí, que no caso seria eu produzir um artigo para que eu possa participar futuramente de uma seleção aí de doutorado. Então, veja bem, algumas coisas a gente já vem descobrindo, porque desde a semana passada a gente vem usando o Google Docs
o Google Formulário. A gente está fazendo essa pesquisa online com os alunos. Eu fiz o cálculo de uma amostragem dos 447 alunos da escola. Fizemos um cálculo de amostragem de 136 alunos, mas estou querendo fazer a pesquisa com mais de 200 alunos. Até o momento atingimos a 60 alunos, os alunos estão mandando os links para os colegas, e aí eu já estou dando. Então, a questão que você falou aí sobre as desigualdades sociais, a falta de acesso, a gente já pode perceber isso, porque no formulário, uma das perguntas que eu fiz a eles era justamente se eles tinham acesso à internet e como eles estavam acessando. Então, isso a gente já tem observado a problemática da falta de acesso dos alunos. Vale ressaltar que a nossa escola tem feito um belíssimo trabalho de entrega domiciliar de atividades. Outra coisa que a gente tem percebido, algumas respostas, é que as distâncias entre os alunos que sabem e os que não sabem, ou seja, o saber matemático deles, essa distância ela tem aumentado. Eu sei que ainda é pouco tempo, 60 dias que a gente que estamos nas aulas virtuais, mas a gente já tem observado isso na falta das devolutivas. Os alunos não estão devolvendo as atividades da gente e nesse questionário, nessa pesquisa, eles estão alegando exatamente isso, que recebem atividade, seja no grupo de WhatsApp ou seja na residência, mas não estão conseguindo resolver porque não conseguiram aprender. E assim, os alunos que não têm acesso coincidem exatamente com os alunos que precisam de mais atenção do professor. E eu temo que se essa situação se prolongar, nós teremos uma defasagem muito grande na aprendizagem da matemática, apesar de todos os esforços que a rede estadual, que a rede municipal, e principalmente a nossa escola, ela tem feito, né? Então, assim, só falar a respeito dessas situações, concordar com a fala do professor, que realmente a gente tem já constatado esses problemas, a falta de acesso, desigualdades sociais, a questão do distanciamento entre os alunos que sabem e os alunos que não sabem. Então, infelizmente, isso são os percalços que nós estamos encontrando em nosso caminho. Quanto ao trabalho do professor, eu também já tenho conversado com alguns colegas nos planejamentos, e o que eles dizem é que nosso trabalho aumentou demais, porque quando Maria Helena coloca que nós estamos sendo youtubers, que nós estamos sendo blogueiros, isso é uma verdade, porque a gente teve que perder, deixar de lado a vergonha, tivemos que nos transformar de pessoas desinibidas, deixamos de lado, muitas vezes, alguns complexos que nós temos, de se mostrar num vídeo ou numa foto, e estamos lá gravando vídeo-aula para eles e tudo, tá entendendo? Então, assim, estamos sobrecarregados, apesar de nossa escola também ter tido uma excelente ação, que foi redimensionar as aulas, sobrou um pouco mais de tempo, mas, assim, mesmo assim, ainda é um pouco complicado, e tivemos que se reinventar, porque o uso da tecnologia, ela não é fácil. A nossa geração, apesar de ter pego ali as tecnologias em avanço, em pleno avanço, mas existe uma diferença, né? Esses meninos agora de 13, 14, 15 anos já trabalham, eles já nasceram já passando o dedinho já nos smartphones, nos tablets, coisa que nós precisamos nos reinventar, ser autodidatas, como o professor mesmo o colocou. Então, assim, era só essa complementação que eu gostaria de fazer, a fala do professor, concordar com tudo o que ele disse. E uma pergunta que não tem nada a ver com o ensino médio por que a UFCA ela não adotou a EAD? Porque se nós, da rede pública, da educação básica, ensino fundamental e ensino médio, estamos nessa batalha, nessa luta, por que o ensino superior, por que as universidades elas também não adotaram assim, o que o senhor diz a respeito dessa situação? E a última colocação, se está sendo tão difícil para nós trabalharmos, que temos uma formação, trabalharmos com as novas tecnologias, imagine para eles, alunos
a questão da disciplina, eles estão precisando se transformar em autodidatas, então eles não têm essa disciplina. Então, infelizmente, nesses 2 meses, a adaptação ela ainda está sendo lenta. Pode ser que mais na frente a coisa melhore, se a pandemia se prolongar. Mas, assim, eram essas as colocações. Tá certo, professor? Muito obrigado por esse momento que estamos tendo com você. E o Ed Carlos é um mestre, é o nosso querido. Viu, Paulo? Ed Carlos é o nosso professor querido. Eu gostaria de só acrescentar algo. Ed Carlos tem razão. Ed Carlos é um professor, não diferente de muitos outros, mas o Ed Carlos é um professor que tem muita afetividade com os alunos. Ele é desses que brinca, que abraça, que entra na onda. Inclusive tem um monte de memes, né? Nos grupos de WhatsApp é cheio de memes do professor Ed Carlos, figurinhas, porque ele é um dos professores assim muito queridos. Eu corroboro com ele. Nós temos uma situação bem complicada na Escola Getúlio, porque nós temos uma extensão lá no Quincuncar, distante, muito distante, onde os alunos estudam lá à noite, porque não tem escola de ensino médio durante o dia, e que eles são de várias localidades. Para você ter uma ideia, Paulo, nós temos alunos de Assaré, nós temos alunos de Cajazeiras, não sei da onde, tanto lugar, nós temos alunos de Caririaçu. A gente sabe que o desinteresse ou a falta de motivação, nem é desinteresse, é porque também o período se alargou, se prolongou. Isso dificultou um pouco, os alunos cansaram. Ultimamente, essa última semana, nós fomos avaliar, eu e os coordenadores, juntamente com os professores, porque a gente tinha bastante acesso, o turno da manhã tem acesso demais, o turno da tarde é menos e o turno da noite na extensão. E uma EJA à noite. A gente notou, então a gente hoje à noite estará reunido, cada área com seu grupo, com seu coordenador, para a gente rever a nossa prática, né? Nós vamos modificar o nosso horário e revermos a nossa prática à noite, para podermos atingir o aluno. Porque, como a Ed Carlos disse, nós estamos trabalhando triplicado, né? Estamos trabalhando muito mais, mas nós estamos começando a ficar preocupado quem está perdendo alguns alunos essa última semana, certo? Mas eu acho que o ser humano é mutável, é o único ser, né, mutável, porque o cachorro, a galinha, o papagaio continuam fazendo a mesma coisa, a não ser que sejam domesticados, mas nós conseguimos mudar. O professor tem se reinventado, tem se recriado. Eu vejo professor cantando, videoaula cantando, né? Eu vejo professor dando videoaulas interessantíssimas. Eu vejo professor dando aula resolvendo questões como se estivesse num caderno, como se estivesse no quadro. Então, realmente, eu tiro o chapéu para os professores, principalmente de matemática, porque quando eu falei no início, a dificuldade de ensinar matemática talvez seja maior. Não é nem maior de ensinar, mas talvez de aprender, né, Carlos? Talvez do aluno aprender se torne mais difícil, né? E a gente está conseguindo passar, só que a gente sabe que muitos vão ficar, né, sem a gente atingir, que muitos conteúdos vão ficar defasados, mas que a gente realmente se reconstrua, se reinvente, se motive, se mobilize, e a gente vai conseguir. Somos seres humanos, temos também os dias que a gente está um pouco fraco, né? A gente não acredita muito e tudo. Eu digo para eles, eu assumi a direção, viu, Paulo, em março. Em março foi a pandemia.
E eu tinha dito, vou assumir como missão. Mas eu não sabia que a missão, né, teria uma pedra no meio do caminho. Mas as pedras servem para nos fortalecer. E é assim que eu encaro. É que essa situação... Obrigada, Ed Carlos. Nós todos estamos. E é que nós encontramos essa pedra no caminho. Nós encontramos porque nós somos fortes. Ela vai nos fortalecer e nós vamos conseguir atingir o objetivo. Obrigada. Ótimo, muito bom mesmo. Alguém quer fazer mais alguma colocação dentro do que Ed Carlos falou? Ou eu posso já tecer algumas palavras aqui em relação ao que ele, junto com a Maria, colocaram? Então eu vou tentar aproveitar aqui a fala do Ed Carlos e da Maria para trazer alguns elementos a mais em relação à minha primeira fala, tá? E aí é o tempo de vocês irem imaginando outros temas, porque eu preciso passar para vocês a ideia de que essa conversa que eu tenho com vocês agora me dá uma felicidade enorme e que vocês não se preocupem com o tempo que a gente vai levar nessa conversa. Eu vou tentar ser o máximo objetivo possível e também estou super disposto, eu estou aqui com a minha água do lado, estou super disposto a gente passar a tarde conversando. O importante é que a gente construa juntos alguma ideia em relação a esse vulcão de coisas que tem ali estado sobre os nossos pés, né? Então deixa eu aproveitar algumas falas do Ed Carlos aqui e já trazer alguns detalhes a mais. A questão da acessibilidade, né, que foi ali no começo da fala do Ed Carlos, ele destacou. A acessibilidade à tecnologia hoje se confunde com a acessibilidade à internet. Então houve um tempo em que as pessoas precisavam ter acesso à água e isso parecia ser uma conquista a ser abraçada pelo Estado, né? Quando eu falo pelo Estado é pelo governo, pelo setor público, né? Hoje a gente tem talvez 3 necessidades básicas, né? Água, energia e internet. Então são 3 coisas que para a gente, antes da pandemia até que não, mas no período a partir da pandemia, acesso à internet passou a ser fundamental. Quer dizer, por mais que a gente registre esse momento agora, se houver um docente sem acesso à internet, ele não vai ter acesso a essa gravação que a gente está fazendo agora. E isso acontece também entre discentes. Tá? Quer dizer, a acessibilidade entre discentes é fundamental. E eu vou passar para vocês algumas ideias que eu tenho tido à medida que eu vou conversando com as pessoas. Eu tive uma conversa nesses dias com alguns representantes do Estado também, da Federação, de alguns municípios, e à medida que eu vou conversando com as pessoas, eu vou tendo essas ideias. Se vocês observarem, ou vocês estão pagando internet via pacote de chip, né, de número de celular, ou vocês estão pagando o pacote de internet de alguma provedora que chega pelo rádio ou chega via fibra ótica. Né? Então, todo mundo está conversando comigo hoje ou está usando pacote de celular, ou está usando sinal de rádio, ou está usando o próprio cabo. E aí, provavelmente, quem está usando sinal de rádio ou sinal a cabo, está pagando uma mensalidade, não é? E aí, naturalmente, essa mensalidade ela pode não ser acessível a todo mundo. Então, daqui a pouco, eu tenho um pai que é agricultor e que ele não tem condições hoje de pagar por esse pacote de, por exemplo, R$50, R$60 por mês. Então, nos falta, talvez, um trabalho de busca de acessibilidade pela internet. Quer dizer, até aquela pessoa que aparentemente poderia viver sem esse serviço, agora se mostra extremamente dependente desse serviço. Então, é aquele mesmo agricultor que vem para a fila da Caixa Econômica, né? A internet não chega a ele, não é só porque ele não domina a tecnologia, é porque realmente não chega lá, né? E não chega porque, por exemplo, ele não tem dinheiro para pagar um pacote de R$50 por mês. E à medida que eu vou pensando, eu vou conversando com a minha esposa aqui, que é pedagoga, e as ideias vão ficando mais maduras, né? Por exemplo, eu estou assistindo uma propaganda da Vivo que eles cobram R$100 por 200 MB de internet, né? Quer dizer, o pacote de dados envolve 200 MB. Só que eu sei que aquele agricultor que está lá no meio do campo, ele não precisaria de 200 MB.
talvez 2 mega, talvez 3, talvez 5. E é interessante, porque se a operadora está cobrando R$200 por 100 mega, então cada mega seria R$2. Tá? Veja, então talvez, se eu tivesse ali uma possibilidade de pagar essa internet, sendo por mega consumido, aquele agricultor tivesse condições de pagar, assim como ele paga a energia dele. A gente poderia até ter bandeiras, né, de acessibilidade a esses serviços. Mas percebam que isso vai além de ser professor de matemática, né? Talvez seja papel do Estado. Então talvez caiba ao Estado promover um trabalho conjunto com as fornecedoras de internet para alcançar esse tipo de solução, para que a internet chegue lá no agricultor. E quando chegar no agricultor, naturalmente vai chegar nos filhos e nos netos dele. E a gente começa a trabalhar esse primeiro problema que vocês destacaram aí, a questão da acessibilidade. E eu já aproveito essa questão da acessibilidade para responder uma das perguntas que o Ed Carlos fez. Ora, a gente está aqui sofrendo pra caramba para conseguir trabalhar com essa questão de dar sequência às aulas. E por que é que vocês na universidade não fizeram esse mesmo esforço, né, para conseguir oferecer esse serviço, pelo menos a quem desejasse esse serviço? E eu vou destacar talvez o papel ideológico que a universidade tem hoje em relação a esse novo momento que a gente vive. Quer dizer, nas nossas conversas na universidade, a gente tem falado o seguinte: não tem sentido as pessoas passarem por um processo seletivo extremamente árduo, às vezes traumático, entrar na universidade e ser jogado fora da universidade porque essas pessoas não têm acesso à internet, por exemplo. Não teria sentido isso. A gente poderia argumentar, né? Na verdade eu estou fazendo um exercício aqui parecido com o que Platão fazia, né? O dialético, né? Mas eu poderia dar sequência às disciplinas com aqueles que têm acesso à internet. E depois eu vejo a questão daqueles que não têm acesso à internet. E aí, se eu sigo esse roteiro, provavelmente essas pessoas que ficaram fora do problema ou da solução que eu ofereci agora, provavelmente elas vão continuar fora da solução, elas vão ser marginalizadas. E a gente imprime ali um monte de problemas, inclusive jurídicos, né? Porque ela teve a garantia de ter acesso à educação com qualidade e tudo mais. E aí, quando eu falo sobre ideologia, vai muito além da política. Eu vou até combinar aqui com vocês agora que em momento nenhum a gente vai conversar sobre política partidária. A ciência, a docência tem que ser muito maior do que a questão político-partidária. A gente tem que falar de política sim, mas política de Estado, né? Política pública. Então, se eu conseguir resolver o problema de acessibilidade entre os meus discentes, eu consigo seguir no mundo virtual tranquilamente. Quer dizer, não dá para a universidade hoje encarar o compromisso de seguir com as disciplinas se pelo menos um discente vai ficar de fora desse processo. Aí alguém diz assim: não, poderia estar seguindo em frente e depois voltar para pegar esse cara que ficou retardatário. Se a gente segue, esse cara vai ficar simplesmente à margem, né? Essa é a ideia que a gente tem hoje, porque já vem acontecendo desde muito tempo, né? Se vocês observarem ao longo da história da educação, quando você separa setor público de privado, você percebe que o pessoal do setor público tem chegado em desvantagem no ensino superior. E por que isso? Porque foi se abrindo mão de pequenas conquistas. Por exemplo, ao invés de tentar oferecer uma cota para os estudantes entrarem na universidade, eu deveria garantir um ensino de qualidade igual a daquela que vem do setor privado. E aí a gente entra numa outra seara que talvez caiba num segundo momento da nossa conversa, né? E aí, para poder responder a primeira pergunta de Ed Carlos, o que é que a gente fez? A gente fez um levantamento entre os discentes. Por exemplo, eu, no dia 15 de março, eu fiz um levantamento entre os meus discentes. Hoje eu dou aula para duas disciplinas, né? Eu tenho uma disciplina de probabilidade estatística e sistema de informação para o curso de biblioteconomia e tem outra disciplina que é de probabilidade estatística para os estudantes do Profimate, né? Que é o mestrado profissional em matemática. Eu fiz uma enquete entre os estudantes da graduação, da biblioteconomia. Pelo menos 40% deles disseram o seguinte: professor, eu vou ter dificuldade de trabalhar a educação à distância porque eu não tenho acesso à internet. Por exemplo, professor, eu não sou daqui, eu venho de lá de Exu.
E nesses dias de isolamento, não tem sentido eu ficar aqui, isolado aqui. Porque eu vou ter gasto com o aluguel que eu pago. Então, para mim, é mais interessante voltar para Exu. Só que lá em Exu, eu moro num sítio, só bastava uma pessoa dizer isso. Lá em Exu, eu moro num sítio e que não me dá acesso à internet. Se ele não tem acesso à internet hoje, não é por culpa deles. Quer dizer, ou falta dinheiro, ou falta realmente infraestrutura tecnológica para a internet chegar até ele. E aí, por causa dessa pessoa, talvez valha a pena a universidade entrar numa briga grande. É uma briga enorme, não é? Na verdade, o que é que está acontecendo com essa pandemia? É importante que a Ed Carlos tenha me dado essa chance de falar sobre isso. A gente sabe que o Brasil é um país muito desigual, né? A questão da acessibilidade hoje no Brasil é uma questão que perdura desde 1500, né? Já desde muito antes. Né? A gente está só tendo isso amplificado agora por causa da pandemia. Então, acesso a esgoto, acesso a livro, acesso a transporte, é tudo problema que a gente meio que foi abrindo mão. Chegou essa solução paliativa, que é as cotas e tudo mais, e a gente foi meio que empurrando, e isso nos trouxe esse momento que a gente está agora, esse momento crítico que a gente está agora. A gente pode seguir em frente, assim como vocês estão tentando fazer a nível municipal, a educação básica, né? Pode tentar seguir em frente e depois buscar aqueles retardatários, que, por exemplo, eles vão ter as dificuldades amplificadas por existir esse novo desafio, que é a AD, não é? Ou então a gente pode comprar a briga com quem é maior do que a gente nessa cadeia aí, não é? Então a gente compra briga com a federação, a gente compra briga com os governos estaduais, para tentar deixar claro aqui, precisa alcançar acessibilidade, inclusive aquele aluno que está lá no interior de Exu. E aí quando alguém perguntar como é que é alcançar acessibilidade, eu vou falar sobre os pacotes de internet, né? A gente já começou a estudar esse negócio. Na verdade, o Estado tem que se reunir com as empresas que fornecem, já que a entrega de serviço de internet hoje não é responsabilidade do Estado, né? Foi levado para o setor privado, então tem que existir um acordo entre Estado e setor privado para que a internet chegue a preço acessível lá para quem está lá na outra ponta sem conseguir acessar esse serviço hoje. Não seria justo a universidade abrir mão dessas pessoas. E, ao mesmo tempo, né, a gente tem o desafio de se preparar para esse momento que seja conseguir trabalhar com as pessoas, mesmo que tenham acesso precário à internet. Eu acho tudo isso muito delicado, né? Porque as pessoas que não têm acesso à internet vão ter dificuldade de dominar a tecnologia e com isso vão para a rua, vão se expor e talvez ali dentre aqueles que mais se contaminem, aqueles que mais se percam nesse processo, ou seja, que percam sua vida, a gente vai ter uma boa parcela dessas pessoas que são mais vulneráveis. Quer dizer, a gente está dentro desse caldeirão todo, né? Tentei aqui responder a questão da educação à distância. O que não nos dizime, né, da responsabilidade de dominar tecnologias, viu, de cara? E é o desafio que vocês estão tendo, a gente também está tendo. Quer dizer, muito professor, muito docente diz o seguinte, né, ainda hoje eu escuto isso entre os meus parceiros. É porque eu nunca gostei dessa coisa de fazer gravação de aula, eu nunca acreditei nessa coisa de educação à distância. Se a pessoa mantém essa postura, provavelmente ela vai deixar de ser professora. Porque a gente está vivendo um novo mundo, em que dominar a educação à distância pode não ser suficiente, mas é condição necessária. Quer dizer, quem sonha em ser professor tem que querer aprender a educação à distância. Quem não quiser aprender a educação à distância vai ficar fora desse negócio. Então, daqui a pouco, a gente tem condições de oferecer a EAD para todo mundo, porque já foi garantido essa infraestrutura mínima, não é? E alguns professores ainda vão estar lá atrás, no período em que a gente pegava o giz, ia para o quadro e tudo mais, lá pertinho do aluno e conversando ali junto com o aluno. Uma coisa que vai ficar cada vez mais raro de acontecer, né? Deixa eu aproveitar aqui para destacar outras questões. Aí daqui a pouco, Ed Carlos, eu passo a palavra para você e para os demais, para a gente poder discutir um pouco isso. Eu acho que a gente, na verdade, puxou ali uma linhazinha que tem muita coisa a ser discutida, não é? E é muito bacana porque a gente consegue separar, mesmo de maneira bem natural, vocês estão no esforço de tentar trabalhar com toda essa turma, inclusive o pessoal que não tem acessibilidade, enquanto a gente está brigando para que todo mundo tenha acessibilidade, né? Então, daqui a pouco, como você falou sobre o artigo científico, a gente vai conseguir construir argumentos científicos e dizer, olha,
A gente está percebendo aqui ó, que houve um esforço excomunal, por exemplo, o pessoal da rede pública, da educação básica, tentou trabalhar essas turmas nesse formato e percebeu que houve um passivo. A gente teve alguns retardatários que não conseguiram ser acompanhados por causa dessa falta de infraestrutura e tudo mais, e a gente vai ligando as pontas e consegue, talvez, encontrar uma solução a médio e longo prazo lá, né? Com a presença do Estado, né? Então, o papel do Estado agora é fundamental também para resolver esse problema da educação, seja ela matemática ou algum outro tipo de educação, né? A gente falou também, eu escutei a fala de vocês sobre a carga horária de trabalho que foi aumentada. Essa fala é extremamente importante. É um mito que também acontece entre alguns professores e entre muitos discentes, que a EAD é uma alternativa do professor encher linguiça, que a EAD é coisa para malandro, que a EAD não funciona, que o professor finge que dá aula, que não sei o quê. Isso é um mito. Na verdade, quem resolve entrar nessa coisa chamada educação à distância, não tenha dúvida, vai arrastar uma cruz muito mais pesada. E por que isso? E eu digo isso porque eu vivo isso na pele, né? Vocês passam a ser onipresentes, rapaz. Vocês estão em um monte de ambiente ao mesmo tempo, e tem mais, não tem hora para aparecer dúvida, não. E a gente sabe, principalmente a gente que é professor de matemática, que quando o aluno apresenta uma dúvida, você tem que aproveitar que está quente na cabeça dele para poder passar logo uma orientação. Então você fica no estado de alerta parecido com aquele de, por exemplo, um médico numa emergência, né? Daqui a pouco o celular dá uma vibrada porque o grupo de WhatsApp da turma tal tem uma dúvida e você... Rapaz, é impressionante como o professor ele não consegue se desvincular dos seus discentes, né? Então é como se a gente virasse pai e mãe de todos eles, né? Já tem os filhos dentro de casa e absorve todos eles. Quando alguém apresenta algum aperreio, você vai logo solicitamente tentar apresentar uma ajuda. Então dói muito mais, olha, dói preparar a aula, dói você postar nas redes sociais, dói você organizar textinhos, dói você realizar avaliação de textinho, dói muito. Então a carga de trabalho está sendo aumentada. Esse é um problema. E aí o que é que eu trago como talvez sugestão de solução, né? Que a gente também já tem pensado em como fazer isso aqui nas disciplinas que a gente oferece. Nós somos aqui 4 professores de estatística que dão suporte à universidade todinha. Quer dizer, a minha carga horária ela foi mais ou menos triplicada quando eu comecei a trabalhar com educação à distância. Por quê? Porque essas aulas que a gente costuma dar, elas não vão deixar de existir. Elas só vão estar no ambiente virtual. Então, tipo, se naquele dia, na quinta-feira, de 8 horas da manhã até meio-dia, eu tenho que estar com os alunos da biblioteconomia, eu vou continuar tendo que estar com eles, né? Só que além desse momento com eles, eu tenho que ter postado anteriormente, por exemplo, videoaulas, eu tenho que ter oferecido exercícios resolvidos. Então, tudo continua, o compromisso que eu tinha antes na presencial continua, só que agora eu tenho mais compromissos. Para vocês terem ideia, um vídeo de 20 minutos vai consumir mais do que 1 hora de trabalho para conseguir entregar esse vídeo lá no YouTube. Não é só gravar o vídeo, né? Eu preciso fazer edições, melhorias, cortar algumas coisas, incluir algumas coisas. A língua falada, você termina cometendo alguns erros que formalmente você precisa corrigir. Aí lá vai incluir um textozinho aqui, outro ali, fazer algum ajuste no meu vídeo. Quer dizer, trabalhos de edição, eles doem muito, mas muito mesmo, em relação a trabalhos de gravação. Então, EAD vai doer muito mais do que o presencial. E o que é que a gente faz, então, se a minha carga horária está sendo triplicada, não é? Aí entra mais um encaminhamento que eu vou compartilhar aqui com vocês. A gente poderia separar as disciplinas em especialidades entre os docentes. Então, vou dar um exemplo. Uma equipe de docentes pode se especializar em elaborar os textinhos. Eu já lembro nessa coisa das metodologias ativas, não é? Se eu quero que os meus estudantes desenvolvam essa característica de autodidatismo, então o ideal é que eu adote metodologias ativas. Então, daqui a pouco, o ensino baseado em problemas, a sala de aula invertida, sejam caminhos interessantes para adotar junto às minhas turmas, não é? E aí tudo isso se baseia no acompanhamento muito próximo do desempenho dos alunos, e aí a ideia de você aplicar textinhos curtinhos, que dão feedback ali na hora e tudo mais, é indispensável nesse processo. Então eu poderia ter uma equipe de docentes elaborando esses textinhos. E aí quando eu falo sobre elaborar textinhos, de novo o nosso desafio aumentou, porque antes eu poderia elaborar esses textinhos e deixar no arquivozinho do Word, não, agora eu vou pegar esses textinhos e vou levar lá para o Google Formulários.
para poder aplicar no momento anterior ao encontro que eu teria ali virtual com a minha turma, né? E esses textinhos, eles podem dar encaminhamentos. Então, tem estudante que teve dificuldade nesse conteúdo, ele errou aquela questão do textinho. Então, eu dou esse encaminhamento específico junto do Google Formulário. É possível fazer isso, então, a especialidade está se desenvolvendo aí. Professores que desenvolvam os textinhos e que coloquem nesse novo formato, né? Que seria lá no Google Formulário. Por outro lado, eu poderia ter professores responsáveis por desenvolver, por exemplo, exercícios resolvidos. E quando eu falo sobre tudo isso, eu imagino que vocês também vivenciem essa experiência. Eu devo ter 2 ou 3 professores ensinando o mesmo conteúdo em turmas distintas, não é? Então, daqui a pouco eu tenho aquele que tem mais facilidade de gravar videoaulas. Quando ele gravar videoaula, ele ficaria especializado nisso. Talvez aquele que seja mais extrovertido, que tenha mais facilidade de estar de frente às câmeras, ele grava as videoaulas pensando nas 3 turmas. Enquanto que tem outro que vai elaborar os textinhos pensando nas 3 turmas. Outro responsável por fazer as correções das avaliações, não é? Porque as metodologias ativas precisam muito dessa coisa, né? De ter alguém ali trabalhando com as avaliações muito frequentemente. E aí vocês terminam diluindo as turmas em especialidades que vão ser desenvolvidas por cada um de vocês, né? E aí, ao invés de triplicar o tempo, vocês se especializam, cada um numa área, e compartilham todo esse material ao longo das turmas. Daqui a pouco, um encontro que seria lá simultaneamente de 3 professores em 3 salas de aula diferentes, pode acontecer com um professor num ambiente virtual, reunindo lá 150, 200 alunos, né? Então, hoje eu estou aqui com vocês para poder tirar dúvidas sobre as videoaulas que foram colocadas na semana passada, sobre gráficos de funções. E aí, nesse ambiente virtual, a gente conseguiria colher frutos que foram desenvolvidos por diversos professores. Então, esse seria um encaminhamento. Pensar nessa distribuição de tarefas. Eu imagino desenvolvimento de artigos, poderia ser em grupos de professores, desenvolvimento de textinhos, correção de textinhos e de provas, elaboração de videoaulas, talvez elaboração de exercícios resolvidos. Então, vocês poderiam distribuir essas responsabilidades aí e simplificar ou dificultar menos a questão da carga horária que eu sei que aumenta, né? E aí houve uma outra colocação de Ed Carlos que eu achei muito interessante, né? O desafio dos discentes parece ser maior do que os dos docentes. Eu vou concordar parcialmente, né? E vou trazer uma reflexão para vocês. Então, pensando que essas crianças, elas são nossas responsabilidades, não vão ser os pais que vão conseguir absorver isso. Não dá para eu passar para o pai a responsabilidade de aprender tecnologia para ensinar o filho tecnologia, não dá. Seja para estudante de universidade ou seja para estudante do primeiro ano da educação básica, não dá. A gente vai ter que assumir esse compromisso mesmo. Então, nós seríamos o referencial desses estudantes, desses discentes, né? Então, o desafio do discente parece ser maior do que o nosso? Não. É enorme o desafio do discente, mas o nosso ainda é maior. Porque o que eu passo para vocês agora, essa coisa de querer ser autodidata, vocês vão ter que tentar passar esse compromisso para eles, né? E dando orientação, agora dando orientação de algo que vocês vão estar aprendendo também. Então, o desafio de vocês, ele continua enorme, porque eu só consigo entregar o que eu tenho, né? Então, só consigo dizer, olha, seja autodidata, se eu começar a exercitar isso e passar orientações práticas para eles, né? Como é que eu sou autodidata, professor? O que é isso? Como é ser autodidata? Aí lá vai você passar suas experiências para poder, de alguma maneira, orientar a criança. Quer dizer, aquele formato de sala de aula em que fica os alunos todos lá enfileirados, esperando o professor escrever alguma coisa no quadro e tudo mais, esse formato ele vai ter que ser quebrado, porque a gente vai passar para os alunos, inclusive a palavra aluno já não cabe mais, né? Já não existe mais essa coisa de ser sem luz, né? Então, você vai precisar ser autodidata, porque agora a gente vai inverter a sala de aula, por exemplo, né? Então, o nosso compromisso ele continua sendo enorme, porque nós somos padrinhos de todas essas crianças aí. Deixa eu ver aqui. Perfeito. Eu falei um pouco sobre o que a Ed Carlos colocou. Vou tentar falar um pouquinho sobre o que a Maria destacou. Ela falou sobre o espalhamento dos discentes, né? Vocês têm, por exemplo, estudantes que estão lá em Assaré, outros que estão lá em Caririaçu, e é muito interessante isso, né? Esse problema,
A gente tem também na universidade, inclusive a gente começou aqui a construir uma casa de estudante, porque vem gente de todo canto, tá? Vem gente lá do sul do país, vem gente até de fora do país, né? E a gente promove esses intercâmbios aí. E aí, quando chega no período de isolamento social e de pandemia, essa colocação de Maria me faz lembrar dos meus desafios lá, quando eu conversava com os professores, né? Quando eu comecei a enveredar por esse caminho de educação à distância. Se eu não tivesse a necessidade de encontro físico, pouco me interessaria saber onde é que as pessoas de fato estão. Quer dizer, no fundo, eu só tenho a preocupação de que uma pessoa vem de Assaré, outra vem de Caririaçu, porque eu preciso reunir essas pessoas fisicamente. Só que a pergunta que nos é imposta agora é a seguinte: será que eu preciso reunir as pessoas fisicamente para ensinar matemática para elas? Eu poderia pensar sobre isso num tempo em que a gente não dominava ou não tinha consciência do advento da educação à distância, né, das tecnologias da informação e comunicação. Será que me cabe ainda hoje se preocupar com isso? Perceba, se eu conseguir superar o acesso à internet, então a barreira de distanciamento físico para mim, deixa de existir. Não é? Se eu conseguir construir um canal de comunicação digital entre as pessoas, então a dificuldade de aproximação física, ela deixa de existir, ela passa a ser obsoleta. Não é? Então, nesse novo mundo que se impõe a partir da pandemia, à medida que a gente for dominando e for tendo acesso às tecnologias, a gente vai ter estudantes do Brasil todo matriculados em colégios espalhados das diversas maneiras, né? Assim como já acontece também nas universidades. Quer dizer, a gente aqui na universidade, a gente tem esse mesmo desafio, só que o nosso raio de alcance é maior, né? Porque vem gente, na verdade, uma coisa que eu acho muito bacana no Enem é que você termina promovendo um crivo que independe da distância física entre as pessoas, né? A fila que é gerada é a partir da nota do estudante, não tem uma amarração com distanciamento físico, né? O cara escolhe onde deseja colocar a sua prioridade e a gente ordena ali pelas notas, né? O ranqueamento é por nota. Então essa preocupação com distanciamento, ela vai começar a se diluir, vai começar a acabar quando a gente promover a acessibilidade digital dessas pessoas. Aí volto a dizer, hoje esse desafio não é de professor de matemática, nem de professor de química, nem de professor de medicina particularmente. Hoje esse desafio tem que ser encarado pelo Estado. O ajuste de horários e práticas, que foi outra coisa que a Maria destacou, né? Inclusive eles vão promover uma adaptação diante dessa nova realidade, a partir da aula de hoje e tudo mais. Vai de encontro mais ou menos o que eu falei ainda há pouco sobre esse novo formato de distribuição de tarefas entre vocês. Né? A gente tem uma disciplina na administração conhecida como gestão de competências, que eu acho que vale a pena a gente se apropriar dessa disciplina, gestão de competências. Então, basicamente, a gestão de competências, ela se norteia por 3 pilares, né? A gente desenvolve conhecimento, a gente desenvolve habilidade e a gente desenvolve atitude. Se a gente desenvolve esse tripé, a gente desenvolve competência. Não dá para falar que uma pessoa é competente se ela não dominar conhecimento, se ela não dominar habilidade, se ela não dominar atitude. E é interessante porque quando você procura realizar a gestão de competências, você termina se preocupando também com o que as pessoas gostam de fazer. Então, eu vou conseguir desenvolver de maneira mais eficiente conhecimento, habilidade e atitude dentre as pessoas que são mais vocacionadas para aqueles temas. E aí, voltando àquela discussão que a gente estava tendo ainda há pouco, se eu consigo destacar entre vocês aquela pessoa que tem mais facilidades com, por exemplo, a gravação dos vídeos, então é mais fácil eu desenvolver conhecimento, habilidade e atitude naquela pessoa que tem mais facilidade com vídeo. Por outro lado, aquela pessoa que é mais abstrata, talvez ela tenha mais facilidade de desenvolver exercícios resolvidos. Então, eu coloco ela como responsabilidade de trabalhar esse tema de exercícios resolvidos. Né? Esse ajuste de horários e de práticas, ele começa a ser especializado e a gente consegue reduzir o trauma que tem sido a gente se adaptar a essa nova realidade. Né? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Eu retorno a palavra a vocês, né? Para daí poder talvez acrescentar mais alguma coisa. Pessoal, mais alguém deseja fazer alguma pergunta ou fazer alguma fala em relação ao que está sendo discutido?
É só ligar o microfone, tá? Ô, Dilma, Oi, Ney. eu só queria aproveitar, e aproveitando último comentário do professor, fazer uma colocação que eu achei interessante, assim, nas palavras dele. E, assim, afirmar que, aproveitando o que ele disse aí na última fala, o ensino à distância, ele exige uma maior dedicação do que o presencial, né? Isso é fato, né? Agora, a grande dificuldade, vamos dizer assim, e para isso é necessário uma grande dedicação, né? Então, assim, a grande dificuldade é conseguir essa dedicação, pois, para isso, é necessário uma grande concentração desses nossos alunos, né? Do nosso alunado como um todo, como o senhor colocou, né? Eu vejo, assim, uma grande dificuldade, assim, verificando esses fatos que foram mencionados, eu vejo uma grande, vamos dizer assim, porque esse ensino à distância, ele precisa de uma maior dedicação, né? Ele precisa, sim, de uma maior dedicação. E essa maior dedicação, ela vai depender exclusivamente de uma grande concentração. Nossa e principalmente do nosso alunado, dos nossos meninos, né? Que é vamos dizer assim, o fundamento da questão, né? É nessa situação que eu quis comentar esse ponto, entendeu? Eu sinto essa falta de concentração, esse, vamos dizer assim, esse aconchego dessa dedicação por parte, não dos professores, mas, vamos dizer assim, de uma grande maioria, vamos dizer assim, de uma parcela também dos nossos meninos. Agora, claro, concordando com o que foi colocado aí, que muitos têm a dificuldade de acesso à internet, não estou nem levando em consideração essa situação, porque aí é um grande desafio enfrentado por nós, professores, por diretor de escola, coordenador e tudo, ok? Só complementar a fala de Ney, pode ser? Pode Só ser. a respeito, quando eu fiz o questionário, os alunos colocam exatamente isso também, que eles não conseguiram se adaptar a essa nova rotina, eles não têm disciplina, como eu até fiz um comentário aí, eles não têm disciplina de ser autodidata. Então, muitas vezes eles estão ali, você pede que eles assistam uma videoaula do YouTube e tal, eles não conseguem organizar o seu tempo, eles não conseguem sair do Free Fire ou de qualquer outro jogo para estar prestando atenção a isso. Então, eu acho que um dos grandes problemas foi isso, a disciplina, que vai exatamente de acordo com o que Ney falou. Eles não estão conseguindo se concentrar, tá certo? Talvez porque é tudo muito novo ainda, mas essa concentração, essa falta de disciplina é que está fazendo com que essas pessoas que têm acesso não estejam conseguindo ter uma aprendizagem eficiente. Era só isso. Muito bom, eu absorvo e sou empático a isso aí que vocês colocam. Inclusive, eu vou precisar fazer uma contextualização em relação a isso. É uma das críticas que eu mais tenho feito sobre como a gente tem aproveitado esses dias de isolamento social. Uma confusão que eu percebo que tem acontecido pela gestão pública é de como orientar o uso do tempo que, por exemplo, a comunidade da educação deve proceder. Não é? Nós já temos aqui 60 dias. 60 dias se passar, na verdade 62, para mim particularmente. Não é? O que é que um docente precisaria aprender em 60 dias? Não é? Esse é o ponto. Não é? Inclusive, esse é um dos principais pontos que eu destaco também aqui na universidade. Nós precisamos nos preparar para esse mundo novo. E nós precisamos de tempo. Por que é que existe o isolamento social nesse sentido? É para a gente tentar se preparar para esse novo mundo. E aí vem uma colocação que eu faço, que eu peço que vocês recebam com o coração aberto. Tá? A gente está aqui fazendo uma discussão bem bacana e eu agradeço demais a vocês em relação a essa possibilidade que a gente tem. Mas devido à desorientação da nossa gestão pública, eu falo sobre todos os níveis. Tá? O professor não teve tempo de se preparar para esse mundo novo.
E aí vocês vão concordar comigo que está todo mundo aqui sendo desafiado a aprender EAD e usar no mesmo dia. E não é natural de acontecer isso. Quer dizer, não basta ser um ótimo professor de matemática. Quando eu começo a descobrir como é que se utiliza as mídias, né? Como é que se utiliza as tecnologias da informação e comunicação, eu vou precisar de tempo. Vocês estão destacando o desafio dos alunos, né? Eu aproveito e destaco de vocês. Porque eu só consigo passar essa orientação para os alunos depois que eu tiver fera nesse conteúdo, né? E tem mais. Se existia um tempo em que eu podia fingir que não precisava desse conhecimento para ensinar matemática, esse período caiu, não existe mais esse período, né? Ah, meu filho, vem cá, senta do meu lado aqui que eu vou lhe mostrar como é que se faz isso. Não dá mais para sentar do lado. Né? O professor tem que ter todo o domínio das tecnologias para conseguir passar isso para os alunos. Perceba que não entra na grade curricular de vocês, não entra nos planos de ensino, ensinar a tecnologia da informação e comunicação para os discentes. E nem existe em nenhum lugar esse compromisso, por exemplo, do Estado com vocês, especificamente, para vocês ficarem bons em tecnologia da informação e comunicação. Quem impôs isso foi a pandemia. Né? Os movimentos que existiam para a gente fazer com que a EAD fosse introduzida, tanto na educação pública quanto na privada, eram movimentos pontuais, não era uma política de Estado de fato. Porque se fosse, não ia estar doendo tanto. Né? Quer dizer, a gente tem aí pelo menos 10 anos em que essas ferramentas de educação à distância têm se desenvolvido. Agora é que a gente tem descoberto essas ferramentas em grande maioria. Né? Eu concordo em grau e número com o que vocês estão destacando. Parece ser inviável eu cobrar do meu estudante hoje uma educação digital que eu mesmo estou desenvolvendo em mim. E aí volto a dizer, é papel da gestão pública perceber tudo isso e em 90 dias, vamos supor que lá quando a gente descobriu que, e aí eu fico triste falando isso, mas eu tenho que passar para vocês. Vamos supor que quando a gente descobriu lá em janeiro que essa pandemia ia pipocar pelo mundo afora, houvesse uma confluência de esforços dos 3 níveis de poder, né? O federal, o estadual e o municipal, pensando em como lidar com esse período de pandemia. Talvez alguém pudesse levantar a mão naquela época e dizer, olha, a gente tem que preparar o pessoal para esse novo mundo que é o digital, porque as pessoas não vão poder se encontrar fisicamente. Então vamos tentar aproveitar aí, ó, a gente vai declarar isolamento social, as crianças não vão mais poder ir para o colégio e a gente vai aproveitar esse período para preparar os professores, porque depois de algum período, quem sabe em 45 dias os professores não tivessem minimamente preparados para a educação à distância, não é? Nos 3 níveis, o nível federal, o estadual e o municipal. Então depois de 45 dias, a gente poderia preparar os nossos discentes. E aí, quando voltasse com esse compromisso de sala de aula, a gente teria talvez uma dificuldade de adaptação, certamente a gente teria uma dificuldade de adaptação bem menor do que hoje, porque acreditem, não é? Não vai ser suficiente eu continuar oferecendo conteúdos se as pessoas não foram educadas digitalmente, não vai ser suficiente. Ninguém faz por bel prazer ou por bel desejo a ação de sair de sua casa, da proteção do seu lar, e ir à noite para a fila de um banco para poder correr o risco de adoecer e voltar para casa. Ninguém faz isso por querer. Está faltando alguma coisa, alguma liga que naturalmente se envolve a questão da educação digital. Né? Quem domina esse negócio vai ter menos dificuldade. E aí eu vou aprofundar um pouquinho a minha fala pensando principalmente na questão do discente. Vocês vão se recordar que quando vocês estavam presencialmente com os discentes de vocês, a gente tinha alguns perfis de discentes, né? A gente tinha, por exemplo, aquele cara que fica sentado lá atrás, que ele é popular, ele é extremamente inteligente, mas ele é pouco dedicado. O cabo é top, o cabo é bom. Se você acochar, o cabo tem que responder. Mas no dia a dia ele não está muito aí para as disciplinas. Ele não gosta desse formato formal de ensino, de qualquer conteúdo e também na matemática. E existe aquele outro cara que ele é extremamente esforçado, que ele fica ali nas primeiras filas, mas que tem alguma dificuldade de aprender matemática. É um cara que consegue se sair bem em geografia, se sair bem em história, consegue se sair mais ou menos bem a língua portuguesa, mas quando chega em matemática ele vê um gargalo, né? E existe aquele pessoal que é mais ou menos intermediário. Então a gente tem diversos perfis, né, entre esses discentes da gente. No mundo físico, esses perfis vão aparecer também no mundo virtual. Não tem coisa mais difícil do que você manter a atenção de uma criança quando você compete com um jogo de smartphone. É difícil você combater esse tipo
esse tipo de concorrência, né? Ah, menino, senta aqui para aprender matemática. Não, eu quero aqui brincar de matar morceguinhos, eu quero aprender aqui eu quero brincar aqui com o meu Free Fire, né? Eu quero jogar. Existe um formato de educação que é o aprendizado baseado em jogos. Eu poderia aproveitar esse tipo de formato. Algumas pessoas chamam também de gamificação, né? Então, na verdade, qualquer tarefa, qualquer atividade de aprendizado pode ser enxergada como um desafio de competição. Uma competição saudável, né? Sem você querer fazer mal ao seu oponente, mas simplesmente querendo aprender, por exemplo, antes do seu oponente. Então, dá para você gamificar algum conteúdo. Se vocês pesquisarem aí na internet, por gamificação, vocês vão encontrar um monte de modelos, né? Então, daqui a pouco, mesmo os estudantes estando separados fisicamente, cada um no seu cantinho, eles podem construir grupos virtuais e vocês podem promover espécies de jogos. Esse tipo de jogo pode até concorrer com o Free Fire, né? Ah, não dá para concorrer porque o Free Fire ele entra na cabeça da criança, é um desafio enorme de combater esse tipo. Então, vamos tentar entender como é que funciona o Free Fire, para tentar aproveitar isso que o pessoal gosta tanto, os estudantes gostam tanto, e jogar isso lá nos conteúdos que eu desejo ensinar. A ideia de você fazer desenhos, né? Desenhar em 3 dimensões, trabalhar com frações. Então, o que é que dá para eu aproveitar do conteúdo formal que eu precisar apresentar diante dessa fissura que as crianças naturalmente têm? A gente também já passou por isso, né? Que é sobre jogos, né? De gostar de jogos. Então, são adaptações que a gente no mundo físico estaria se esforçando para encontrar também como realizar, porque não tem jeito, o tempo que eles estão em casa, eles vão estar sendo também bombardeados por esse tipo de concorrência. Então é se adaptar a essa realidade para tentar promover algumas alternativas de ensino da matemática, né? Não sei se eu consegui esclarecer mais ou menos aí o ponto de vista que eu tenho em relação a essa dúvida do Francisco e o posicionamento do Eric Carlos, né? Sim. Professor, vai lá, Maria, pode falar. Pronto, pessoal, a gente já está com mais de 1h30 de chá, né? E a gente agradece demais o Paulo pelas colocações dele. Concordo plenamente que a gente deve se adaptar ao novo tempo, à nova forma, né? Ninguém tem culpa da pandemia, os nossos pais não estão preparados, até para ensinar ou para estimular a atividade do dia a dia em tempo presencial, eles não fazem isso, né? Nós do ensino médio temos menos dificuldade do que o ensino fundamental, eu acredito, porque o ensino médio, os alunos são mais conscientes, embora nós temos as dificuldades próprias da Escola Getúlio. A gente agradece demais a fala, foi muito providencial. A participação de todos os professores da rede pública, né? Nós somos uma rede. Costumamos dizer, Paulo, que a nossa rede é bem costurada, né? A rede do nordestino. Nós temos uma rede pública onde a gente se mistura. Nós somos professores, às vezes, das duas redes, municipal e estadual, e a gente agradece demais a participação dos professores de ambas as redes. Vamos continuar costurando para que essa rede não se rasgue, né, se fortaleça, e que a gente pegue o que é importante para você, para a sua prática. A gente sabe que existem as discordâncias, mas todo mundo, né, é um ser pensante por si só, e que a gente escute o outro para que a gente possa realmente rever conceitos, né, e sairmos do nosso quadrado, tá bom? Muito obrigada em nome da Escola Getúlio. Estamos sempre aqui para quando precisar. Espero que a recíproca seja verdadeira. E vamos continuar na luta. Ensinar matemática, ensinar português, ensinar inglês, ensinar artes, ensinar formação cidadã em estudos remotos, ou tecnológicos ou impressos. Tá bom? Muito obrigada por sua colaboração. E aos demais também. Deixo o meu abraço aqui.
Professor Paulo, nós queremos... Ah, tá certo. Professor Paulo, nós agradecemos demais pela sua participação, foi muito, muito proveitosa, muito significativa a sua fala. Quero finalizar dizendo, pessoal, que nós vamos sair dessa mais fortalecidos, podem acreditar que nós vamos sair mais fortalecidos. Vou até usar uma fala que outro dia de uma frase que eu vi no Face, né? Vi nas redes sociais, que nós precisamos nos reinventar a todo momento, e que isso tudo, quando passar, nós vamos olhar para trás e vamos ver o quanto nós aprendemos com a situação. Ou seja, quero dizer a vocês o quê? Não importa como entramos na quarentena, o que importa agora é como vamos sair dela, porque com certeza vamos sair com um aprendizado bem maior, vamos sair mais fortalecidos e capazes de muitas coisas ainda mais, certo? A gente deseja saúde a todo mundo. Professor Paulo, muitíssimo obrigado pela sua disponibilidade. Já quero deixar o convite feito para quando formos realizar a Expomática, que é uma exposição de matemática que nós realizamos na escola, e o chá presencial no chão da escola, sinta-se convidado a participar, tá certo? Muito obrigado pela colaboração. Eu que agradeço, rapaz. Para mim, você não imagina a alegria que vocês me trouxeram hoje, né? Eu fico muito feliz por estar conversando com vocês, foi um bálsamo no meu dia de hoje. Desejo toda a sorte, toda a felicidade para vocês. É importante que o docente ele tenha essa visão otimista de mundo, sim, né? Quer dizer, enxergar o desafio como uma oportunidade de aprendizado, nunca temer essa coisa de não existir zona de conforto. É super natural a gente estar sendo desafiado a aprender coisas novas, né? E quando a gente absorve essa premissa, fica tudo mais doce, fica tudo mais bacana, né? Com certeza concordo com tudo que vocês falaram aí, Antônia, Francisca. Vamos sair mais inteiro do que o que a gente entrou, principalmente porque a gente é professor, né? Então, se existe esperança nesse mundo aí, essa esperança com certeza vai sair da boca da gente, vai sair das atitudes da gente, né? E acima de tudo, além de sermos professores, somos brasileiros, não desistimos nunca, certo? E aí vamos ter um grande aprendizado depois disso tudo. Pessoal da rede municipal, Fernanda, Iago, Ricardo, Nem, Antônio, todos vocês, Viviane, todos que participaram, a gente agradece imensamente a participação de vocês. Fica aqui o nosso abraço, o nosso convite para o chá presencial quando a gente for realizar na escola, tá certo? Muito obrigada. Uma boa tarde para todo mundo, tá bom? Obrigadão, Carlos, Sidney, Horácio, Jean.